Olá, meus queridos alunos, aqui é a professora Luciana Marinho, professora de Orçamento Público, Finanças Públicas. Muito bem-vindos ao meu canal, já vão entrando, se inscrevendo no canal, colocando aí o seu like, porque nós estamos diante do nosso simulado, ou seja, da correção do nosso 5º simulado para o Concurso Nacional Unificado. Aí você que está chegando hoje no meu canal de paraquedas pode perguntar, professora, que raios é esses simulados que você está fazendo aqui no canal? Funciona o seguinte, pessoal, vamos explicar direitinho para que vocês também possam entrar aqui no radar. O simulado, ele é disponibilizado no Telegram toda quinta-feira. Os alunos respondem, o Telegram ele é aberto para todo mundo, então os alunos vão responder o simulado e todo final de semana a gente faz correção desse simulado, tá? Então funciona desse jeito e você pode estar entrando aí no meu Telegram e também pegando ali muitas informações, pegando os simulados, pegando, por exemplo, eu coloco todos os slides das aulas, então vocês podem ter ali um material que vai ajudar vocês como uma apostila de estudo, um material de apoio com muitos esquemas, que vai com certeza ajudar aí no concurso de vocês. Ah, professora, mas eu não estou estudando para o CNU e esse simulado vai servir para mim? Vai, por quê? O assunto que a gente trata aqui, lei de responsabilidade fiscal, receita, despesa, orçamento público. Então, são assuntos que caem em 99% dos concursos de AFO e finanças públicas. Então, tá no seu edital com certeza. Você está estudando, por exemplo, para o TSE, está estudando, por exemplo, para os TCS, está estudando para o MPOG, STN, todos eles, pessoal. Esse simulado, ele vai sim atender a sua demanda também. Tá bom? Então vai ser bem útil e a gente faz uma dinâmica bem legal, que é justamente comentar as questões e fazer ali uma recapitulação da teoria. Termina que vocês vão fixar até melhor o nosso conteúdo. Por quê, pessoal? Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade com a minha disciplina. Só que com a repetição e a repetição daquele conteúdo, repetindo, aquilo vai entrar e impregnar em vocês e vocês vão acertar as questões da prova. Pode confiar que vocês vão acertar com certeza, tá bom? Mas é isso e a gente vai a partir de agora comentar as nossas questões. Professora, qual é seu Telegram? No final do simulado eu vou disponibilizar todas as minhas redes sociais e você pode estar entrando lá e pegando todos os materiais aí que a gente realmente disponibiliza, tá? Tem Telegram, tem Instagram, tem tudo, beleza? Mas vamos lá para a correção do nosso 5º simulado. 5º simulado de finanças públicas para o Concurso Nacional Unificado. Vamos lá. Primeira questão. É conteúdo obrigatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias nos termos da legislação em vigor. Pessoal, presta atenção a uma coisa e muito cuidado. A questão de vocês, ela pode falar o seguinte, é a atribuição da LDO na Constituição. Aí ela pode colocar um item da LRF. Aí você vai colocar como errado, tá? Ou então, é atribuição da LDO na LRF. Aí ela pode colocar um item da Constituição. Você vai colocar errado. Agora, quando falou de acordo com a legislação em vigor, pode ser tanto a Constituição como também pode ser a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vamos lá. A LDO, ela tem atribuições tanto na Constituição Federal, como ela tem atribuições também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na Constituição, vocês vão encontrar lá no artigo 165, no parágrafo 2º da Constituição. Na LRF, vocês vão encontrar lá no artigo 4º da LRF. Lá vai trazer várias atribuições, vai trazer os anexos da LDO e a gente vai responder essa questão olhando para esses dois focos. Claro que essa questão aqui, a resposta dela vai estar na Constituição. Então, a gente vai fazer uma revisão aqui do que seriam as atribuições da LDO na Constituição. Aí vocês têm que lembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela compreende as metas e prioridades da administração pública federal. O que seriam metas e prioridades? É como se ela pegasse um planejamento de médio prazo, que é o PPA, e recortasse. E esse planejamento, ele vai, na verdade, ser alocado na LOA
por meio de metas e prioridades anuais, ou seja, a LDO ela vai definir quais são as prioridades dos programas que vão ser alocados na LOA, ela vai definir as metas fiscais para o exercício financeiro. Então perceba que se vocês abrirem uma LDO, vocês vão ver que ela vai falar, por exemplo, das metas de resultado primário, enfim, as metas fiscais para o exercício financeiro. É como se ela estivesse disciplinando a LOA e ela orienta a elaboração da LOA para o que ela vai gastar dentro do exercício financeiro, ok? Então, isso seria metas e prioridades para a administração pública federal, no caso aqui da Constituição. Ela orienta a elaboração da LOA, porque ela tem essa função de pegar as metas e prioridades e trazer para o exercício financeiro. E por conta também dela orientar a elaboração da LOA, ela vai dispor de qualquer tipo de alteração na legislação tributária. Como é que funciona isso? Mudou, por exemplo, uma questão tributária que vai impactar a minha arrecadação de receita. Pessoal, isso vai impactar a LOA. Se vai impactar a LOA e a LDO orienta a elaboração da LOA, precisa ser evidenciado onde? Na LDO. Se nós vamos ter uma renúncia de receita, uma renúncia de receita vai diminuir a minha arrecadação. Se vai diminuir a minha arrecadação, isso tem que ser impactado, isso tem que ser tratado onde? Na LDO. Por quê? Porque ela orienta a elaboração da LOA. Lembrando que a LOA, ela trata de quê? De arrecadação de receita, ou seja, estimativa de receita também, na hora que ela está sendo aprovada, e fixação de despesa. Então, quando ela está sendo aprovada, nós temos ali uma estimativa de receita e fixação da despesa. Então, é muito importante que a LDO ela traga mecanismos para que a LOA possa, por exemplo, fazer uma boa estimativa de receita. Bom, a LDO também vai tratar sobre a política das agências financeiras oficiais de fomento. Aí aqui nós temos, por exemplo, o Banco do Brasil, nós temos o BNDES, que são os bancos de fomentos que, por exemplo, ajudam a equilibrar o país economicamente e socialmente, ou seja, eles fazem alocação de recursos. Como são bancos muito importantes, tanto no viés econômico como também no viés social, eles precisam ter algumas regras, eles precisam ter algumas diretrizes. E a lei de diretrizes orçamentárias vai trazer o quê? As regras do jogo para esses bancos de fomento, ok? E nós temos uma função muito importante, que é justamente ela verificar as diretrizes da política fiscal e respectivas metas e comparar isso com a trajetória da dívida pública. Então, ela vai comparar isso com a trajetória da dívida pública. E por que isso é muito importante? Porque a LDO ela vai fazer o seguinte, o que é a política fiscal? A política fiscal ela pode ser expansionista ou ela pode ser restritiva. Quando ela é expansionista, por exemplo, ela vai aumentar os gastos públicos, ela vai aquecer a demanda agregada. Então, isso vai gerar emprego, vai gerar muito dinheiro na economia, só que pode gerar também alguns efeitos colaterais. Por exemplo, quando eu aumento muito a demanda agregada, ou seja, as pessoas consumindo muito, isso pode gerar o quê? Um problema lá na dívida pública. Por quê? Porque quando a gente aumenta a demanda por consumo, isso dá uma pressão inflacionária, ou seja, aumenta a inflação. Se aumenta a inflação, isso vai refletir também lá na taxa de juros. Então, percebam que isso pode gerar um problema lá na frente. Da mesma forma, se nós tivermos, por exemplo, uma política fiscal que, falando assim, nessa questão da dívida pública, uma política fiscal que vá fazer muitos gastos públicos, isso pode, por exemplo, pressionar ao déficit público. E um déficit público, pessoal, vai também impactar a minha dívida pública, porque se eu tenho um déficit orçamentário todo ano, a minha receita é menor que a minha despesa, porque meu gasto público está muito grande, isso vai fazer com que no final a gente cresça a dívida pública. Então ela tem uma função de verificar essa política fiscal, ver os gastos públicos, ver, por exemplo, as receitas primárias, despesas primárias e comparar isso com a trajetória da dívida pública. Inclusive, isso foi muito evidenciado com o novo regime fiscal, né? Que nós temos aí o regime fiscal sustentável, que é a Lei Complementar 200 de 2023. Essa lei trouxe mudanças para a LRF, trouxe aí uma ampliação de competências para a LDO também
E entre elas é justamente fazer um controle, uma comparabilidade de todas essas políticas com a trajetória da dívida no longo prazo, ou seja, analisando isso até nos 10 anos. Então perceba a importância que nós temos aí da LDO nesse mecanismo de verificar a política fiscal e comparar com a trajetória da dívida pública, tá bom? E por fim, pessoal, nós temos que lembrar que existe na LDO um anexo, que é um anexo de previsão de agregados fiscais, e esse anexo de previsão para agregados fiscais e também com os investimentos plurianuais que são alocados na LOA, ou seja, investimentos que têm uma continuidade, eles precisam ser evidenciados na LDO pelo menos para os 2 exercícios, ou seja, ele tem que ser evidenciado para os 2 exercícios, para que a gente possa ter ali uma consistência desses agregados. E o que seria agregados fiscais? Seria tratar sobre esses pontos, né, de receita primária, despesa primária, essa questão da inflação, tudo isso envolve aí os agregados fiscais. Então, esse anexo ele vai ser muito importante para fazer essas verificações. E essas despesas plurianuais seriam as despesas que perpassam ali vários exercícios financeiros e elas precisam ser evidenciadas. Por quê? Porque esses investimentos eles não podem ser parados. Então, eu preciso que a LDO sempre fique comunicando à LOA que existe esses investimentos plurianuais. E eles são muito importantes aí para a continuidade das obras públicas. Bom, partindo disso, agora a gente vai fazer a nossa questão. Vamos lá. A questão diz o seguinte, é conteúdo obrigatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias nos termos da legislação em vigor. Demonstrativo regionalizado dos efeitos das renúncias de receita. Pessoal, esse demonstrativo regionalizado da renúncia de receita é assunto da Lei Orçamentária Anual. Vocês vão encontrar isso tanto na Constituição como no artigo 5º da LRF. Os dois vão trazer esse dispositivo que tem um demonstrativo regionalizado de renúncia de receita. Letra B, anexo com previsão de agregados fiscais. Pessoal, está aqui nossa resposta. É um anexo com previsão de agregados fiscais, é tema tratado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente acabou de ver isso, ok? Letra C, estimativa de impacto de criação ou aperfeiçoamento de ações governamentais para os 2 exercícios subsequentes. Pessoal, aqui não tem nada a ver com lei de diretrizes orçamentárias, inclusive isso daqui são requisitos para a geração de uma despesa pública, que é previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas é um tema específico aqui que a gente vai dar em outras aulas. Demonstrativo regionalizado sobre as diretrizes, objetivos e metas. Diretrizes, objetivos e metas, isso daqui é PPA, tá? Anexos de projetos prioritários, também nós não vamos ter isso na LDO. Então, nossa resposta vai ser letra B de bola. Questão de número 2. O projeto de lei orçamentária anual de um ente público, de acordo com a Constituição Federal de 88, aí vamos lá. Antes de lermos a questão, vamos dar uma revisada em LOA. LOA, nós temos que lembrar que existe um demonstrativo de renúncia de receita previsto na Constituição e um demonstrativo de renúncia de receita prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, os dois vão falar que a LOA precisa ter um demonstrativo regionalizado do efeito sobre receitas e despesas decorrentes da renúncia de receita. Renúncia de receita, pessoal, é quando, por exemplo, tem vários setores na economia e eu, o governo, vou privilegiar um determinado setor. Ou seja, eu vou, por exemplo, tirar determinadas cargas tributárias desse setor aqui. Olha só, a primeira característica de uma renúncia de receita é a discriminação, ou seja, eu estou dando uma determinada renúncia para um determinado setor, mas não estou dando para todos os setores. Então, tem essa questão da renúncia de receita. Renúncia de receita também gera um impacto em quê? Em baixa arrecadação, ou seja, eu vou deixar de arrecadar um determinado tributo por conta da renúncia de receita. Então, percebam que a renúncia de receita ela tem um impacto muito forte na administração pública. Tanto aloca os recursos na economia, porque quando eu estou beneficiando um setor, eu estou deixando de beneficiar outros setores, e isso vai alocar recursos na economia. E ela também deixa de arrecadar um recurso que poderia financiar uma política pública. E é por isso que a renúncia de receita ela precisa ser evidenciada. E ela vai ser evidenciada onde? Na Lei Orçamentária Anual. E é por isso que nós vamos ter um demonstrativo regionalizado sobre renúncia de receita. Por quê? Porque a renúncia de receita,
ela é uma política pública fortíssima e que vai impactar o meu orçamento. Eu preciso saber se ela é efetiva. Então, como é que eu vou mensurar isso? Olhando, por exemplo, esses demonstrativos e verificando depois a efetividade desses demonstrativos. Então, precisa ser controlada sim as renúncias de receitas. Por quê? Porque isso gera um impacto muito forte na administração pública. E é por isso que tanto a Constituição como a LRF trata sobre renúncia de receita e diz que a LOA precisa ter um demonstrativo regionalizado sobre as renúncias de receitas. Vamos lá. A LRF também fala do demonstrativo regionalizado sobre o efeito nas despesas e nas receitas. Ou seja, pessoal, tanto as receitas são impactadas, porque eu vou ter uma menor arrecadação, como também as despesas, né? Por quê? Porque se eu tenho menor arrecadação, eu vou ter que alocar, por exemplo, determinadas despesas ou diminuir determinadas despesas para que a gente possa ter um orçamento mais equilibrado. Então, é por isso que nós temos que ter esse demonstrativo regionalizado. Só que a LRF diz o seguinte, olha, a LOA precisa ter esse demonstrativo regionalizado e também trazer as medidas de compensação. Então, ela não fala só do demonstrativo regionalizado, ela também trata das medidas de compensação. Partindo disso, a gente vai para essa questão aqui. E ela diz o seguinte: será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e as despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Ok? Nossa resposta já é a letra A. Por quê? Porque tudo isso aqui é conceito de renúncia de receita. Ok? Letra B. Estabelecerá as diretrizes da política fiscal em consonância com a trajetória da dívida pública. Isso aqui é LDO, tá, pessoal? Não tem nada a ver com atribuições da lei orçamentária anual. Então, a LOA, ela trata, sim, dos demonstrativos de renúncia de receita, que é regionalizado, isso tanto na Constituição, e percebam que aqui nós estamos querendo a Constituição. Então, é justamente, mas também tem na LRF, tanto na Constituição, como também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Letra C. Estimará os riscos fiscais decorrentes de demandas judiciais. Aqui é anexo de riscos fiscais da LDO, pessoal, então não tem nada a ver também. Identificará tributos pelos quais estará prevista a renúncia de receita para o ano de referência na LOA e para os 2 seguintes, não existe essa regra. Estabelecerá normas de gestão financeira da administração direta e indireta referente, bem como normas relativas ao controle de custo, também não é atribuição da LOA. A gente não falou nada sobre isso e o nosso gabarito vai ser letra A. Questão de número 3. Uma despesa obrigatória de caráter continuado, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, é aquela derivada de lei que fixa para o ente uma obrigação. Vamos lá. Recapitulando o que é uma despesa obrigatória de caráter continuado. E isso aqui é artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesa obrigatória de caráter continuado é uma despesa corrente, ou seja, pode ser uma despesa com pessoal, pode ser uma despesa com seguridade social, então tudo isso é despesa corrente. Ela sempre vai ser uma despesa corrente, muito cuidado. Ela é uma despesa decorrente, derivada de lei, medida provisória e ato administrativo normativo. Presta atenção que é ato administrativo normativo que vai fixar para o ente uma obrigação legal. E essa obrigação legal, ela é superior a 2 exercícios financeiros. Então, sempre a despesa obrigatória de caráter continuado, ela precisa extrapolar 2 exercícios financeiros e é uma obrigação legal. Por exemplo, se você está entrando aí no seu concurso, você é uma despesa obrigatória de caráter continuado. Você passou no concurso da CNU, no cargo que você queria. A partir do momento que você entra na administração pública, a administração pública vai fazer o que antes? Vai fazer uma estimativa aí, pegar alguns requisitos e verificar se tem ali compatibilidade para pagar seu salário. Por quê? Porque você é uma despesa obrigatória de caráter continuado. Por quê? Porque você é uma despesa corrente, é uma despesa que você não vai ficar, por exemplo, só 1 ano no concurso público, ou seja, dentro do seu cargo. A regra é você passar muitos anos e se aposentar nele. Então, você é uma despesa obrigatória de caráter continuado, que é derivada de lei, por exemplo, o seu cargo é derivado de lei,
Nós temos que lembrar que o prazo de duração de pagar o seu salário é superior a 2 anos, então você é um exemplo de despesa obrigatória de caráter continuado. E precisa cumprir alguns requisitos na LRF, que a gente dá lá na aulinha de LRF esses requisitos, ok? Então vamos lá, pessoal. Então lembrando que é derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo. Agora vamos para a nossa questão. Aí aqui diz o seguinte, é despesa obrigatória de caráter continuado, aí aqui fala o seguinte, adquirir um veículo que será utilizado para transporte de idoso. Pessoal, adquirir um veículo, isso é um investimento. Se vocês assistiram minhas aulas sobre despesa, por exemplo, vocês vão ver que investimento é uma despesa de capital. Aqui é despesa de capital. Prover auxílio financeiro pelo período de 8 meses para famílias afetadas por uma enchente. Primeira coisa, nós temos aqui um caráter extraordinário e aqui o período é só 8 meses, ou seja, para ser despesa obrigatória de caráter continuado, precisa ser maior, superior a 2 anos. Letra C, prover alimentos pelo período de 12 meses para famílias afetadas por enchente. Também o período aqui é 12 meses, não extrapolou ali os 2 exercícios financeiros, então aqui também vai ser falso. Construir moradias populares em um prazo de 4 anos. Pessoal, construir moradias é planejamento e execução de obra. Quem assistiu minhas aulas de despesa pública sabe que isso aqui é o quê? É uma despesa com investimento, e investimento é despesa de capital. Despesa de capital. E letra E, que é nosso gabarito, distribuir gratuitamente materiais escolares por um período de quê? De 3 anos. Então, perpassou, ou seja, material escolar é uma despesa de custeio, assim como seu salário é uma despesa de custeio, ou seja, é para a manutenção da máquina pública. Tudo que é para a manutenção da máquina pública, nós temos aqui despesa de custeio. Então, se passou de 2 anos, isso vai ser uma despesa obrigatória de caráter continuado e o nosso gabarito é letra E. Vamos para a questão de número 4. De acordo com a Lei Complementar 101, ou seja, a resposta está na Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de um ente público referente ao exercício financeiro deve, vamos lá, pessoal, nós temos que lembrar que a LDO, ela tem, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem competências, anexos e demonstrativos. Então, a LDO vai ter competências, anexos e demonstrativos. Dentre os anexos, nós temos aqui o anexo de metas fiscais, o anexo de riscos fiscais e um anexo específico da União. Dentro do anexo de metas fiscais, nós vamos ter vários demonstrativos. Lembrando que o anexo de metas fiscais, ele contém metas anuais e essas metas em valores correntes, ou seja, considerando a inflação do ano, e em valores constantes, quando, por exemplo, eu pego as metas fiscais e tiro o efeito da inflação ou da deflação, tanto para o período de referência como também para os 2 seguintes. E ele trata sobre receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida pública. E quais são os demonstrativos que estão presentes lá no anexo de metas fiscais? Aí nós temos o demonstrativo de metas anuais, ou seja, esse demonstrativo ele vai instruir, por exemplo, as metas com memórias de cálculo e tudo mais. Nós temos o cumprimento de metas fiscais para o exercício anterior, então perceba que existe as metas anuais, que vai verificar, por exemplo, metodologia, resultados pretendidos, consistência dessas metas anuais, que eu vou verificar a meta do ano, que vai valer para a LOA daquele ano, por exemplo. E eu tenho também o cumprimento, ou seja, avaliar o cumprimento de metas do exercício anterior. Perceba que aqui é a avaliação do que já passou, ou seja, do exercício passado. Além disso, tem metas fiscais atuais, comparando, por exemplo, as metas fixadas nos 3 anos anteriores, ou seja, eu pego a meta atual e comparo com os 3 exercícios anteriores. E aqui tudo é um demonstrativo, tá, pessoal? Aqui é um demonstrativo 1, demonstrativo 2, demonstrativo 3 e nós temos o demonstrativo 4, que é um demonstrativo sobre a evolução do patrimônio líquido.
E essa evolução do patrimônio líquido vai destacar a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Aí nós temos um outro demonstrativo, que é a avaliação financeira e atuarial do regime geral de previdência, do regime próprio e dos fundos. Então, tudo que envolver, por exemplo, essa análise mais do regime de previdência vai ser evidenciado nesse demonstrativo. Vamos ter um outro demonstrativo sobre a estimativa e compensação das renúncias de receitas e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Lembrando que esses demonstrativos eles são válidos tanto para a União quanto para os estados, Distrito Federal e municípios. Lembrando que tem outro demonstrativo que vai falar sobre o cálculo da meta de resultado primário, que esse demonstrativo ele veio agora, que alterou a LRF em janeiro, por meio da Lei Complementar 200 de 2023. O que eu quero que vocês saibam, a gente comenta, por exemplo, se você... professora, eu tenho dificuldade para entender esses demonstrativos. Se vocês têm dificuldade, lá na minha aula de atualização de Lei de Responsabilidade Fiscal, aqui no canal, eu explico tintim por tintim de todos esses demonstrativos. Então, você volta para a aula de LRF, que fala assim, a atualização da LRF, que eu já falo sobre esses demonstrativos. Caso contrário, a minha próxima aula de LRF, eu vou voltar neles e vou explicar para vocês os detalhes de cada um desses demonstrativos. Mas, por enquanto, como é resolução de questão, eu quero que vocês lembrem que dentro do anexo de metas fiscais existe esses demonstrativos aqui, ok? Aí nós temos que lembrar também que a LOA, porque essa questão ela envolve ali também um assuntozinho de LOA, lá no artigo 5º da LRF, o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E lá vai dizer, por exemplo, que a LOA precisa ser compatível com PPA e LDO, o projeto de LOA, e também com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ele vai ser elaborado de forma compatível com PPA, LDO e também com as regras da própria LRF. Tem que ter um demonstrativo de compatibilidade da programação dos orçamentos, ou seja, o que está no orçamento lá do projeto de LOA, o que está no projeto, precisa ter compatibilidade com os objetivos e as metas constantes, onde? Lá no anexo de metas fiscais da LDO. Então, percebam que esse demonstrativo aqui, ele faz um link de compatibilidade de toda a programação que está na LOA, que é um planejamento mais operacional de alocação de recursos, com os objetivos e metas constantes, onde? Lá no anexo de metas fiscais. Aí nós temos o demonstrativo que a gente já falou, que é o demonstrativo regionalizado das renúncias de receitas, mais as medidas de compensação, e também na LOA vai ter reserva de contingência. Reserva de contingência, pessoal, é um quantitativo, um dinheiro, um recurso que eu vou destinar para os passivos contingentes e as despesas imprevisíveis. Mas esse dinheiro ele vai ser alocado na LOA, porque a LOA é que aloca todo o recurso orçamentário. Só que a forma de utilização e o montante vai ser evidenciado onde? Na LDO. Então, a LDO ela traz as regras do jogo. Ela trata tanto da forma de utilização como o montante com base na receita corrente líquida das reservas de contingência. Bom, mas isso daqui é só para a gente recapitular esse assunto e nós vamos voltar para a nossa questãozinha. É só para uma revisãozinha básica aqui para vocês. A letra A diz o seguinte, está integrado pelo anexo de metas fiscais. Olha só, pessoal, nós estamos tratando de LRF, nós estamos tratando de Lei de Diretrizes Orçamentárias e aqui fala que o exercício aqui é 2023, tá? Aí aqui fala, está integrado pelo anexo de metas fiscais que conterá demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária com as metas constantes no orçamento fiscal. Primeira coisa que vocês têm que lembrar, orçamento fiscal é o quê? LOA. A LOA tem que ter um demonstrativo de compatibilidade de programação orçamentária? Tem que ter. E essa compatibilidade, esse demonstrativo de compatibilidade de programação orçamentária tem que ser com o quê? Com o anexo de metas fiscais lá de onde? Da LDO. Então, percebam que o nosso gabarito vai ser letra A, porque o anexo de metas fiscais está na LDO e o demonstrativo de compatibilidade ele precisa ser evidenciado na LOA, que é justamente fazendo esse link com o anexo de metas fiscais,
ok? E quando falar de orçamento fiscal, nós temos que lembrar que a LOA trata de orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. De cara, a nossa resposta é a letra A. A letra B está integrado pelo anexo de metas fiscais, que conterá a avaliação do cumprimento de metas relativas ao exercício de 2021. Pessoal, aqui é 2023. Se é 2023 aqui, nós temos que lembrar que a avaliação do cumprimento de metas é do exercício anterior. Então, seria 2022 e não 2021. Letra C. Contém um sumário geral de receita orçamentária prevista por fontes e da despesa orçamentária fixada por funções relativas ao exercício de 2023. Primeira coisa, pessoal, isso aqui a gente vai tratar na 4.320, a letra C, porque isso é atribuição da LOA, mas na LOA, lá na 4.320. Quando a gente estiver falando de 4.320, a gente fala novamente desse sumário geral que a LOA precisa conter. Aqui a resposta é à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal. Letra D. Está integrado por demonstrativo que conterá a execução da despesa por função e subfunção relativas ao exercício de 2022. Bom, a letra D, ela está errada porque isso daqui é função do relatório resumido de execução orçamentária. Vocês podem ver isso, por exemplo, no artigo 52 da LRF. Artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá vai falar que o relatório resumido de execução orçamentária vai abranger um demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção. Então, letra D não responde à questão. Letra E. Estabelecer normas relativas à gestão financeira e patrimonial e de uma fundação instituída e mantida pelo referido ente. Pessoal, aqui é artigo 65, parágrafo 9º da nossa Constituição Federal de 88, e aqui é aquela atribuição que tem que ter uma lei complementar que vai falar de normas relativas à gestão financeira e patrimonial. Então, não tem nada a ver com LOA. E o nosso gabarito vai ser letra A. Pronto, vamos então para a questão de número 5. A questão de número 5 fala o seguinte: conforme previsão em legislação federal vigente, a despesa total com pessoal por período de apuração em cada ente da federação não poderá exceder o limite. Vamos lá. Essa legislação aqui, que está falando de despesa com pessoal, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos recapitular a LRF? Vamos lá. Despesa com pessoal. Despesa com pessoal vai entrar o pessoal ativo, vai entrar o inativo, vai entrar o pensionista, tanto civil como militar, como membro de poder. Então, todo mundo aqui entra em despesa com pessoal. Vai entrar os encargos sociais, as contribuições previdenciárias patrimoniais, as horas extras, gratificações e vantagens pessoais. Então, todo mundo aqui está no bolão. Só que existem algumas deduções que são bem importantes. Então, para a gente calcular, por exemplo, a despesa com pessoal, principalmente para fins da verificação do cumprimento da despesa com pessoal na LRF, a gente precisa fazer algumas deduções. Por exemplo, despesas com demissões, sejam aquelas demissões incentivadas, ou seja, demissão voluntária, como também aquelas indenizações de servidores que foram demitidos. Então, seja voluntária, que são incentivos de demissão, como também indenização de demissão de servidores ou empregados, os dois precisam ser deduzidos aqui da lei da despesa com pessoal. Despesa com decisão judicial, por exemplo, os precatórios, e despesas que envolvem competência de período anterior, que são as despesas de exercícios anteriores, precisam ser também deduzidas. Então, se nós tivermos despesas que são de exercícios anteriores, despesas com decisão judicial, que são os precatórios, a gente precisa deduzir da despesa com pessoal. Convocação extraordinária do Congresso Nacional, preciso deduzir, e as despesas também com inativos. Pessoal, na próxima aula que eu for dar de Lei de Responsabilidade Fiscal, aliás, eu acho que na terceira, não sei se é a segunda ou terceira, a gente vai falar direitinho sobre isso aqui também, tá bom? Então, essas são as deduções. Mas o que é que eu vou somar?
por exemplo, que eu vou considerar no cômputo da despesa com pessoal. Aí vai entrar os terceirizados que estão substituindo os servidores e eles entram lá em outras despesas correntes. O que seria isso, pessoal? Terceirizados substituindo os servidores. É, por exemplo, eu saindo de férias e uma pessoa terceirizada sendo contratada para me substituir ali durante as minhas férias. Então, neste caso, se esse terceirizado está substituindo o servidor que está entrando de férias ou de qualquer tipo de licença, essa despesa precisa entrar na despesa com pessoal. Agora, se eu tenho um contrato de terceirização para serviço por exemplo, de segurança, serviço de limpeza do órgão, que eu tenho um contrato de terceirização, esse terceirizado não vai entrar no cômputo da despesa com pessoal. Para entrar no cômputo da despesa com pessoal, precisa estar substituindo o quê? O servidor. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Então, precisa sempre estar substituindo o servidor. Vamos lá. E quais são os percentuais? Aí nós temos que lembrar que o percentual para os entes, que é o percentual total, é esse aqui. União, 50%, Estado, 60% e município, 60%. Mas nós temos o percentual por poderes, porque a banca pode cobrar de vocês o percentual por poderes. Aí nós temos que lembrar que a União é 40,9% para o Executivo, o Legislativo 2,5%, o Judiciário 6% e o Ministério Público 0,6%. Para os estados, nós temos o Executivo 49%, o Legislativo 3%, o Judiciário 6% e o Ministério Público 2%. Para os municípios, nós temos o Executivo 54% e o Legislativo 6%. Se nós tivermos tribunais de contas dos municípios, como existe em Goiás, Pará e Bahia, esse percentual do Executivo vai diminuir para 48,6% e o Legislativo vai aumentar de 3% para 3,4% para atender os tribunais de contas dos municípios. Por quê? Porque os tribunais de contas, eles entram no âmbito do Poder Legislativo, então eles vão entrar no cômputo lá da despesa com o pessoal do Legislativo. Bom, e o que acontece, por exemplo, quando os entes, os entes ou os poderes extrapolam as despesas com o pessoal? Bom, pessoal, se ele extrapola a despesa com o pessoal, eu preciso de algumas medidas para voltar essa despesa com o pessoal ao limite correto. Por exemplo, se ultrapassou 90% desses limites aqui, nós temos o Tribunal de Contas fazendo um alerta, ou seja, avisando aos órgãos: olha, pessoal, cuidado, vocês chegaram ali e extrapolaram 90%. Então, cuidado para vocês não entrarem no limite prudencial. Então, ultrapassou o quê? 90% desses percentuais aqui, tá, pessoal? Aí, digamos que o ente ou o órgão continuou crescendo a sua despesa. Cresceu e ultrapassou 95%. Pessoal, se eles ultrapassaram 95%, nós temos aqui o limite prudencial. Aí, no limite prudencial, o ente ou o órgão ou poder vai sofrer algumas restrições. Por exemplo, o ente não pode criar e nem reestruturar cargos com impacto orçamentário. Por exemplo, fazer nenhum tipo de plano de carreira que tenha impacto orçamentário. Ele não pode conceder nenhum tipo de aumento de salário, ou seja, reajuste, a não ser que esse reajuste seja uma decisão judicial. Ou esse reajuste seja, por exemplo, uma revisão geral da Constituição. Então, se for revisão geral, pode. Ele não pode prover cargos, ou seja, ele não pode chamar concursados, a não ser que seja para a área de saúde, a área de educação e a área de segurança pública, e nessas áreas somente por reposição por morte ou aposentadoria, e ele também não pode conceder hora extra, ok? Aí, digamos que continuou aumentando a despesa com o pessoal e extrapolou o limite total, ou seja, extrapolou esses limites aqui. O que acontece quando extrapola o limite total? Bom, pessoal, quando extrapola o limite total, ele continua sofrendo as restrições do prudencial, mas ele vai ter um plus. Ele precisa, por exemplo, voltar ao seu limite nos 2 quadrimestres seguintes.
Então, ele precisa voltar ao seu limite nos 2 quadrimestres seguintes. Então, por exemplo, esses limites, eles são verificados no relatório de gestão fiscal. Esse relatório de gestão fiscal, ele é quadrimestral. Então, o relatório de gestão fiscal, ele é quadrimestral e todo quadrimestre nós estamos verificando isso. Então, ele vai analisar o primeiro quadrimestre, aí extrapolou, digamos, chegou ali ao quadrimestre e ele extrapolou a despesa com pessoal. O que é que vai acontecer? O relatório de gestão fiscal vai trazer essa informação, dizendo, eita, extrapolou tudo, extrapolou o total. Então, ele tem 2 quadrimestres para se recompor. Ou seja, os próximos relatórios de gestão fiscal vão tratar sobre esse assunto para ver se ele vai se restabelecer os seus limites. Mas lembrando que, durante esse extrapolamento total, ele continua sofrendo as restrições do limite prudencial. O que vai acontecer é que, além das restrições do limite prudencial, ele vai também ter que se restabelecer, voltar ao limite normal nos 2 quadrimestres seguintes. Aqui é a aula de lei de responsabilidade fiscal, quando a gente estiver dando teoria, mas eu acho que deu para dar uma recapitulada boa aí em despesa com pessoal. Mas vamos lá, com isso já dá para responder a questão. Conforme a previsão em legislação federal vigente, a despesa total com pessoal por período de apuração em cada estado da federação não poderá exceder o limite, olha só pessoal, estado, tá falando de estado da federação. Então, estado da federação, o limite é o quê, pessoal? Letra C de casa, 60% da receita corrente líquida, excluído o valor pago de indenização por demissão de servidores e empregados. Eu falei para vocês que eu tenho que excluir os valores de indenização de servidores ou mesmo se nós tivermos um caso de qualquer tipo de demissão voluntária ou demissão por indenização. Então, as duas a gente vai tirar do cômputo da receita corrente líquida. Então, a nossa resposta é a letra C. A letra A diz o seguinte, 60% incluindo, não é incluindo a indenização, não. 50% é a União, não é os estados. 50% aqui também é a União, não é os estados. E 50% aqui é a União e não é os estados. Bom, vamos lá. Agora a gente vai para Lei 4.320 e vamos falar agora sobre a parte de receitas. Receitas na 4.320. Bom, aqui fala o seguinte, a Lei 4.320 estabelece que o resultado do orçamento corrente é classificado como resultado do orçamento corrente, pessoal. O superávit superávit do orçamento corrente, ele é classificado como? Pessoal, o superávit do orçamento corrente, ele está presente lá no artigo 11 da nossa 4.320/64. Lá vai trazer, por exemplo, a classificação por natureza. E ela vai dizer que as receitas podem ser correntes e as receitas podem ser de capital. As receitas correntes, geralmente, elas aumentam o patrimônio do Estado. Por quê? Porque ela vai gerar um efeito positivo sobre o patrimônio líquido. Em regra, as receitas correntes são efetivas porque elas aumentam o patrimônio do Estado. Por exemplo, uma receita tributária, uma receita de contribuição, ela vai aumentar o valor ali do patrimônio do Estado. A exceção, pessoal, o recebimento da dívida ativa. Por quê? Porque o recebimento da dívida ativa é um fato contábil permutativo. E por que é permutativo? Porque eu tinha um direito a receber, que era a dívida ativa a receber. No momento em que o contribuinte me paga essa dívida ativa, que era um crédito da Fazenda Pública, que passou do prazo de pagamento e ele não me pagou, e está um crédito no longo prazo, no dia que a pessoa, o contribuinte, me paga, eu vou dar baixa nesse crédito a receber e vai entrar dinheiro no meu caixa. Então, percebam que é realmente um fato contábil permutativo. Isso daqui eu vou explicar na aula de dívida ativa, tá, pessoal? Vou colocar uma aula para vocês de dívida ativa, eu explico direitinho como é que funciona essas questões contábeis da dívida ativa, vocês vão entender tudo sobre dívida ativa. Bom, segundo a 4.320, a receita de capital, ela pode ser da constituição de dívida, ou seja, uma operação de crédito. Quando eu tomo dinheiro emprestado no mercado, isso é constituição de dívida, é uma operação de crédito.
Quando, por exemplo, eu empresto dinheiro para o seu João e o seu João me paga, por exemplo, o principal desse empréstimo, isso também é uma receita de capital da constituição de dívida, ou seja, amortização de empréstimo. Então, perceba que tanto quando o seu João me paga o empréstimo, eu, a administração pública, como... meu filho está gritando ali, mas vai dar tudo certo aqui. Eu, seu João, pedi dinheiro emprestado para o setor público. E no dia que eu vou pagar o principal desse empréstimo, o que é que vai acontecer? Eu vou também receber, eu, a administração pública, vou receber um recurso proveniente de quê? Da constituição de uma dívida. Da mesma forma, quando eu, a administração pública, tomo dinheiro emprestado ao Banco Mundial, esse dinheiro que eu tomo emprestado ao Banco Mundial, quando eu receber, também vai ser uma receita de capital, porque ele é proveniente da constituição de quê? De uma dívida. Ok, pessoal? Conversão em espécie de bens e direitos, ou seja, quando eu vendo um imóvel ou móvel, eu estou convertendo em dinheiro um bem e direito que eu tinha. Isso daí também é um fato contábil permutativo. Por quê? Porque eu estou deixando de ter um bem e está entrando dinheiro do meu caixa. Então, só vai fazer um fato contábil permutativo e é por isso que, em regra, as receitas de capitais são não efetivas, ok? O único, por exemplo... a única exceção seria os recursos recebidos para despesas de capital, porque esses recursos, eles não precisam ser devolvidos. Então, esse seria um recurso efetivo e eu explico isso lá na aula de despesa também, ok? O que é que a gente tem que lembrar sobre a constituição de dívida? Também a operação de crédito. Quando eu peço dinheiro emprestado, vai entrar dinheiro no meu caixa, mas eu tenho uma dívida a pagar. Isso é um fato contábil permutativo. Quando o seu João me paga a amortização, entra dinheiro no meu caixa, mas eu vou ter que dar baixa num direito que eu tinha de receber do seu João. Isso é um fato contábil permutativo. E é por isso que é uma receita não efetiva, essa receita de capital. Só que, para responder essa questão, ela está perguntando sobre o superávit do orçamento corrente. E a 4.320 fala que o superávit do orçamento corrente é uma receita de capital. E ele traz o conceito lá no artigo 11, parágrafo 3º, dizendo o seguinte: o superávit do orçamento corrente, ele vai balancear todas as receitas e todas as despesas correntes, mas não vai constituir item de receita orçamentária. Ou seja, segundo a 4.320, o superávit do orçamento corrente é uma receita de capital, mas não é item de receita orçamentária. Então, só coloquem isso no coração, que é muito difícil da gente entender como é que uma receita é de capital e não é item de receita corrente. Aliás, não é item de receita orçamentária. Não faz sentido, né? Dizer que é de capital e não ser item de receita orçamentária. Só coloquem no coração de vocês que é coisa da 4.320. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela mostrando o que seriam receitas correntes e o que seriam receitas de capital. Aí vocês têm que lembrar que as receitas correntes são impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições, receitas patrimoniais, que vêm da exploração do patrimônio público, receitas agropecuárias, receitas industriais, receitas de serviços e transferências correntes e também outras receitas correntes. Receita de capital, que seria operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital. Lembrando que umas vêm da coercitividade do Estado, ou seja, do poder de império do Estado, como, por exemplo, os impostos, as taxas e contribuições de melhoria, que são receitas derivadas. As contribuições também são receitas derivadas, e isso daqui são as receitas correntes, tá? E outras são provenientes da exploração da atividade econômica do Estado ou do patrimônio do Estado, que seriam as receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços, ok? Então é isso, pessoal. Vamos então responder a nossa questão a partir desses dados aqui. E a sexta questão diz o seguinte: a Lei 4.320 estabelece que o superávit do orçamento corrente é classificado como? Superávit do orçamento corrente, ele é classificado como uma receita de capital. Lembrando que, mesmo que seja receita de capital, ele não é item de receita orçamentária, segundo a 4.320. Isso está lá naquele artigo que a gente viu, que é o artigo 11, no parágrafo 3º. Ok? Ok. A sétima questão diz o seguinte: a Constituição previu que a realização de despesa pública será precedida de apreciação de 3 leis orçamentárias, das quais o Plano Plurianual é a mais estratégica.
O PPA foi concebido para ser um instrumento de planejamento estratégico na medida que, vamos procurar então a correta. Letra A, então é uma questão sobre PPA, tá, pessoal? Letra A diz o seguinte: dispensa metas e objetivos da administração pública federal. Errado por quê? PPA é diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Então a letra A não responde. Letra B, estabelece um acordo político. E onde é que está PPA? Só para a gente lembrar. Artigo 165, parágrafo 1º da Constituição de 88, ok? Então PPA está aí. Estabelece um acordo político além do mandato presidencial, que vai orientar a formulação das leis orçamentárias e dos planos setoriais. Pessoal, estabelece um acordo político além do mandato presidencial, com certeza. O PPA não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Ele sempre inicia no segundo ano de mandato e vai até o primeiro ano do mandato subsequente. Como ele não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo, ele vai além do mandato presidencial, que é justamente, e vai orientar a LOA, e também os planos nacionais, regionais e setoriais precisam ser compatíveis com o PPA. Isso eu explico lá na aula de PPA, tá, pessoal? Então, nosso gabarito vai ser letra B de bola. O PPA estabelece-se um acordo político além do mandato, porque ele inicia no segundo ano de mandato e vai até o primeiro ano do mandato subsequente. E nós temos que lembrar que ele orienta a LOA e os planos nacionais, regionais e setoriais. Letra C. Dificulta a execução das políticas públicas por parte dos órgãos da administração pública federal. Não tem essa de PPA dificultar as políticas públicas, ao contrário, o PPA traz os programas de governo que facilitam as políticas públicas. Letra D. Estabelece prazo limite de 90 dias para que todas as verbas sejam executadas. Isso não existe no PPA, esse prazo limite. Letra E. Constrói um compromisso político entre poderes executivo e judiciário. Não tem compromisso político entre poderes executivos e judiciário dentro do PPA. Oitava questão. Os montantes provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas constituem receita. Pessoal, vimos isso já e nós temos que lembrar que a receita de capital, ou seja, nosso gabarito é a letra A, ela pode ser proveniente da constituição de dívida, ela pode ser da conversão em espécie de bens e direitos, ou ela pode ser o superávit do orçamento corrente ou as transferências para despesas de capital. Então, o nosso gabarito vai ser letra A, porque recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas seria, por exemplo, as operações de crédito, que são os empréstimos, e amortização de empréstimos, ou seja, quando eu recebo o empréstimo do seu João, essa amortização é da constituição de uma dívida. A operação de crédito é um empréstimo e esse dinheiro que vai entrar nos cofres públicos também é da constituição de uma dívida e é uma receita de capital. Questão de número 9. As receitas públicas são classificadas em corrente de capital. Assinale a opção que apresenta a receita de capital. Bom, pessoal, a opção que traz receita de capital é operação de crédito, alienação de bens e amortização de empréstimos. Letra E. Aqui é receita corrente, que é receita tributária, de contribuição é tributária e patrimonial aliás, receita tributária é corrente, de contribuições é corrente, patrimonial é corrente. Agropecuária é corrente, industrial é corrente, serviços é corrente. Alienação de bens é capital, mas a patrimonial é corrente e operações de crédito é capital. Então, nós temos aqui a patrimonial que é corrente. A amortização de empréstimo é capital, receita tributária é corrente e serviços correntes. Então, o nosso gabarito é letra E. E, por fim, nós temos a questão de número 10, que diz que a receita e a despesa são classificadas em duas categorias, correntes e de capital. Assinale a alternativa que exemplifique corretamente uma característica da receita corrente e uma característica da receita de capital. Pessoal, o nosso gabarito vai estar na letra E. Receita corrente, nós temos a contribuição de melhoria, uma receita corrente, inclusive a receita derivada. E nós temos despesa de capital, e aqui é uma questão de receita e despesa, né? Uma característica de receita corrente e uma característica de despesa de capital. Aí nós temos aqui as operações de crédito sendo, por exemplo, uma despesa de capital, ok? Então,
Opa, peraí, ainda tem uma coisinha aqui errada. Operação de... Aqui tem despesa, mas vamos considerar a receita, tá, pessoal? Por quê? Porque isso daqui... Desculpa, tá? A gente vai anular essa questão. Porque aqui nós temos operação de crédito. E a operação de crédito é uma receita de capital, tá bom? Então, nosso gabarito vai ser letra E. Mas lembrando que a operação de crédito, nós temos aqui uma receita de capital. Eu coloquei aqui despesa, mas é receita de capital, tá? Operação de crédito. Então, letra E responde a questão. Então, é receita corrente e receita de capital. Receita corrente é investimento? Investimento é, na verdade, uma despesa de capital. E despesa de capital seria investimento? Seria investimento, ok? Receita corrente pode ser taxa? Sim. Despesa de capital pode ser inversão financeira? Opa, gente, espera ainda. Então, essa questão que a gente vai anular, tá? Eu fiz essa questão que eu peguei rapidinho aqui, porque assim, receita corrente é taxa? Receita corrente é taxa, tá? Taxa é receita corrente. Despesa de capital é inversão financeira? Também é. Nós temos a letra B como resposta também, ó. Então nossa letra aqui vai ser letra B. Porque aqui está falando de despesas de capital sendo operação de crédito. Isso daqui é uma receita de capital. Gente, desculpa. Nosso gabarito aqui vai ser letra B de bola, tá? Desculpa. Vamos lá. Aqui nós temos receita corrente sendo investimento, ok. Despesa de capital, aliás, receita corrente sendo investimento? Não, aqui é uma despesa de capital. Despesa de capital sendo investimento? Ok. Receita corrente sendo taxa? Sim. Despesa de capital sendo inversão financeira? Gente, aí aqui nós temos realmente uma despesa de capital sendo inversão financeira. Receita corrente sendo custeio? Não, aqui é uma despesa corrente. E despesa de capital sendo transferências correntes? Aí aqui nós temos, na verdade, uma despesa corrente, ok? Que não responde. Receita corrente é operação de crédito? Não, isso aqui é receita de capital. Transferência de capital despesa de capital e transferência de capital? Até aqui, não, transferência de capital nós vamos ter aqui como capital, ok? Então, nosso gabarito mesmo vai ser letra B de bola, desculpa. Lembrando que aqui nós estamos tratando de uma receita corrente, de uma despesa, receita e despesa. Então, não confundir. As receitas, aí aqui nós temos receita, é porque eu fiz muito rápido, que eu tô aqui quase saindo aqui para uma viagem, tá? Ó, letra A, só recapitulando para a gente não esquecer. Receita corrente, aí aqui tá dizendo que investimento não é, tá? Vou até apagar tudo aqui de novo para a gente refazer essa questão, vamos lá. Vamos lá. Investimento. Investimento é receita corrente? Não. Investimento é despesa de capital. Então, nós temos aqui investimento sendo despesa de capital. Ok. Taxa é receita corrente? É sim. Inversão financeira é despesa de capital? Sim. Nossa resposta é a letra B. Custeio é receita corrente? Não. Custeio é o que, pessoal? É despesa corrente. Então, aqui a gente já tira. Transferência corrente é despesa de capital? Não, isso aqui é capital, ok? Receita corrente é operação de crédito? Não, operação de crédito é receita de capital, então também não responde. Despesa de capital e transferência de capital? Até aqui tudo bem. Receita corrente é contribuição de melhoria? Aqui sim, contribuição de melhoria é uma receita corrente. Aí aqui, operação de crédito é uma despesa de capital? Operação de crédito é uma receita de capital, então não responde. E o nosso gabarito é letra B de bola. Desculpa aí a confusão no final, é porque eu estou saindo para uma viagem aqui, eu estou passando muito rápido aqui nessa questão, tá bom? Mas é isso, pessoal. Esse assunto a gente vê, essa última questão a gente vê no assunto de receitas e despesas, tá? Então, nós já temos assuntos aqui, outros simulados que falam sobre receitas e despesas, que eu toco nesse assunto, mas a gente vai colocar assunto também sobre receitas e despesas e vocês podem conferir isso na teoria, tá bom? No mais é isso, muito obrigada pela participação de todos. Vou deixar aqui minhas redes sociais. Caso vocês queiram entrar no meu Telegram e pegar o material, nós temos aqui. Caso queiram entrar no meu Instagram, nós temos aqui o meu Instagram e aqui vocês já estão no YouTube, tá tudo ok, tá bom? No mais é isso, obrigada pela participação de todos, espero que vocês tenham gostado do simulado. Passei muito rápido, mas mesmo passando muito rápido, a gente passou 1 hora no simulado. Eu queria fazer esse simulado em meia hora, mas a gente passou aqui 1 hora nele, mas tá tudo bem. E tô indo ali para uma viagem
mas gravei aqui o simulado para vocês. Muito obrigada pela participação de todos e até o próximo simulado, e também fique aí acompanhando o canal que eu vou colocar muita coisa legal, tá bom? No mais é isso, tchau, tchau, até a próxima!